Olá, meus prezados alunos. Eu cumprimento a todos os amigos e irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa pré-aula, eu estarei mais uma vez comentando a lição bíblica do CETEC Vida Cristã. Está aqui em minhas mãos, geralmente sempre mostro aos irmãos. Esse é nosso material teológico e pedagógico para a minha e para a sua edificação intelectual e espiritual. Bem, o escritor e comentarista dessa revista, como vocês já sabem, é o pastor Josafá Batista Soares, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus, em Ibotirama, no estado da Bahia. Na lição de hoje, iremos falar de Aitofel. Mas quem foi Aitofel? Segundo a Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 15, versículo 12, diz que ele era natural de Gilo, uma aldeia das colinas de Judá. E o significado do nome Aitofel, por incrível que pareça, quer dizer irmão de conversa tola. Esse com certeza não parece um nome, um significado à altura daquele que é considerado, o maior conselheiro dos tempos épicos da corte do grande rei Davi. Porém, no final de sua vida, sua história trágica justificará essa aparente contradição de seu nome. Aitofel era o pai de Eliã. Eliã foi um grande e habilidoso soldado de Davi. Eliã era o pai de Batseba e logo Aitofel era seu avô. Veja conferindo em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3. Esse laço familiar, segundo os comentaristas bíblicos, será o motivo das escolhas que Aitofel irá fazer, conforme está em 1 Crônicas, capítulo 27, versículo 32 e 34. Aitofel, antes da rebelião de Absalão, era um dos conselheiros que Davi tinha. Ali você encontra nesse texto de Crônicas os conselheiros. O primeiro era Jonatas, o tio de Davi. O segundo era Uzai, o arquita. O terceiro, Aitofel. O quarto, Joiada. E o quinto era o sacerdote chamado Abiatar. O termo conselheiro nos tempos bíblicos era empregado em diversos sentidos. E temos, pelo menos aqui, 3 tipos de conselheiros. O primeiro era o conselheiro oficial do governo que tratava das coisas judiciais. O segundo era o conselheiro do rei que aconselhava e assessorava questões de governo. E o terceiro era o conselheiro de assuntos gerais, que envolvia também temas sensíveis, familiares e internos da corte. No caso de Aitofel, ele se encaixa no conselheiro que assessorava o rei, mas a sua especialidade era o conselho estratégico de guerra. A Bíblia diz, por exemplo, que o rei Artaxerxes da Pérsia possuía 7 conselheiros, conforme você vai encontrar ali no livro de Esdras, no capítulo 7 e o versículo 14. Outro exemplo é o caso de Roboão, que possuiu conselheiros que eram amigos seus desde a infância. E esses seus amigos foram alçados a conselheiros oficiais do reino, quando Roboão assumiu o trono após a morte de seu pai, no caso, o rei Salomão. Em contrapartida, os conselheiros mais sábios e experientes de Salomão foram ignorados pelo príncipe herdeiro. E isso gerou um problema tão grave que nunca mais foi reparado. Isso culminou, na verdade, com a divisão do reino de Israel em 2 tribos, ou em 2 partes. Ou seja, o reino do sul e o reino do norte. Veja em 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 ao 14. Outro caso bíblico de conselheiros é o de Acasias, que fez o que era mal porque teve como orientação os conselhos da sua própria mãe, Atalia. Veja 2 Crônicas, capítulo 22, versículo 3 a 4. Assim está escrito: também ele andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era sua própria
conselheira para proceder impiamente, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque ele era aconselhado, tinha como seus conselheiros, depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Então veja que os maus conselhos da própria mãe acabou contribuindo para fazer de Acasias um péssimo rei. Então perceba que Aitofel fazia parte desse seleto grupo de conselheiros reais. Claro, eles nem sempre eram maus, nem sempre aconselhavam ruins. Existem outros casos, como o próprio Aitofel, que sempre foi um produtivo e frutífero conselheiro do reino de Davi. Mas Aitofel, temos uma referência bíblica muito interessante, que coloca ele em maior destaque do que todos os outros demais conselheiros bíblicos. Veja o que diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 16, versículo 23, assim está escrito: e era o conselho de Aitofel que aconselhava naqueles dias, como se a palavra de Deus se consultara. Tal era todo o conselho de Aitofel, assim tanto para Davi como para com Absalão. Então ele era bem requisitado. Veja a importância dessa informação bíblica, de como o talento e a capacidade de Aitofel eram reconhecidos. Aitofel tinha a capacidade de fazer leitura da situação, seja ela difícil como fosse, e a partir daí aconselhar o seu ouvinte na direção correta. Com isso, havia uma retirada, ou na verdade havia um acontecimento de bons resultados positivos. Os conselhos de Aitofel fizeram dele um amigo íntimo do rei Davi. Veja Salmo 55, verso 13, assim está escrito: mas eras tu, homem meu, igual não tinha, meu guia, meu íntimo amigo. Que texto maravilhoso que o salmista descreve acerca de Aitofel. Tamanha é a estima que ele possuía do rei. Esse amigo íntimo a quem Davi se refere era alguém muito próximo, que subia junto com ele para adorar em Jerusalém. Perceba que a traição é a irmã gêmea da ingratidão, porque todo traidor é alguém próximo. Todo traidor é alguém que está perto, com quem se compartilhou ou conviveu algum tempo, algum momento da vida. E a traição de Aitofel foi tão grave que causou grande repercussão entre os soldados de Davi, que ainda eram fiéis ao rei. Tamanha foi a dor causada pela traição de Aitofel, que mais tarde o próprio Davi irá escrever salmos que de certa forma fazem menção a esse triste episódio. E quando Davi soube pela boca dos soldados que Aitofel estava com Absalão, ele se preocupou e fez uma oração a Deus, pedindo que Deus transtornasse o conselho de Aitofel. Isso porque Davi, ele sabia que no conselho da guerra, os cálculos de Aitofel não costumavam falhar. Veja, por exemplo, 2 Samuel capítulo 15 e o verso 31. Assim está escrito: então fizeram saber Davi, dizendo: também Aitofel está entre os que se juntaram e conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi: ó Senhor, peço-te que transtornes o conselho de Aitofel. Perceba com esse texto o quanto Davi sabia o poder que faria os conselhos de Aitofel caso Absalão resolvesse segui-los. Ainda em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 15, assim está escrito: Absalão, pois, e todo o povo, os homens de Israel, vieram a Jerusalém, e Aitofel estava com ele. Essa expressão, Aitofel estava com ele, é muito forte, porque esse ele aqui é Absalão, e Aitofel está acumulado
ao lado de Absalão. Ou seja, o grande amigo de Davi ajuntou-se com o filho predileto para destruí-lo. Como era triste a situação do rei Davi. Inclusive, em seu Salmo 55, ele relata a sua dor. Veja, Salmo 55, versículo 12 e o versículo 55, versículo 12 ao versículo 14. Assim está escrito: pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria até suportado, nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, homem igual não há, o meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia para a casa de Deus. Davi está relatando aqui um pouco da sua vivência, da sua amizade. Davi preferia que fosse um inimigo, um desconhecido, ou até mesmo alguém conhecido, mas jamais uma pessoa que consultava a Deus junto com ele. Jamais uma pessoa que andava sempre do lado dele, que sabia tudo, que era seu principal amigo, seu principal conselheiro. Justamente esse foi quem levantou contra ele, contra Davi, o calcanhar, que deu um coice. Veja a expressão de pesar, mas eras tu. Mas o que está no coração de Aitofel para trair o seu melhor amigo? Bem, o fato é que, como eu já disse no início da aula, Aitofel era o avô de Batseba. E quem foi Batseba? Batseba foi a mulher com quem Davi havia adulterado. E em seguida, para ocultar a sua gravidez indesejada, Davi arquitetou um plano para matar o marido dela, que se chamava Urias, o heteu. Essas ações inconsequentes do rei afetou não somente a família de Aitofel, que era pai de Eliã e avô de Batseba, mas afetou todas as duas famílias juntas, tanto a do rei como a de Aitofel. Na ocasião, Aitofel, por mais que fosse o melhor conselheiro e amigo de Davi, nada poderia fazer, porque afinal de contas ele era um súdito e Davi, rei. Mas ele guardou toda essa mágoa e frustração e esperou uma ocasião oportuna, e isso era típico de sua estratégia. Como ele era estrategista e conselheiro de guerra, certamente pensou consigo: surgirá uma oportunidade. Eu disse no primeiro vídeo dessa série das lições de Absalão que dentro de toda mágoa não perdoada reside um plano maligno em gestação. Com isso, Aitofel vai colocar o dom que Deus lhe deu para fazer o mal. O que um dia foi missão, ajudar o rei e o reino através do dom de aconselhar, agora ele está à disposição para causar danos, mortes e dor a ambos. Aitofel foi subvertido, mudado, transformado em um agente de Satanás para causar prejuízo às pessoas. Tudo porque ele não soube liberar o perdão de seu coração. Sobre a história de Aitofel, aprendemos que maus pensamentos e maus sentimentos não podem nem ser represados e nem estourados, mas tratados. Jesus falou que o mal que prejudicam as pessoas é o que está dentro delas, é o que sai delas. Veja Mateus capítulo 15, versículo 17 ao 19, assim está escrito:
Ainda não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora no esgoto? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Bem, dito isto, descobrimos os motivos de Aitofel de trair Davi, seu melhor amigo, quando Absalão se levanta contra o pai. Ele o fez porque viu a oportunidade perfeita de se vingar. Mas quais foram os conselhos que Aitofel deu? Bem, primeiro ele vai orientar Absalão para que abuse sexualmente das mulheres do rei Davi que ele havia deixado em Jerusalém quando fugiu para Manaim. E a ideia desse conselho não era apenas ultrajar a moral do pai, mas era um ato político. Porque nessa época, quando um rei vencia, ele tomava para si as mulheres daquele rei que foi derrotado. Esse conselho de Aitofel também destruía qualquer possibilidade de reconciliação entre Absalão e o seu pai. E assim como Aitofel aconselhou, Absalão o fez. Nisso temos aqui o cumprimento da profecia de Natã, que por ordem divina disse a Davi que ele tinha feito com Betseba em oculto, o que ele tinha feito em oculto, Deus o faria diante de todo o Israel. Veja 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 ao versículo 12. Assim está escrito: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres. Veja, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o pôr do sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei perante todo Israel, perante o sol. Deus estava advertindo a Davi que o seu adultério com Batseba em oculto ia repercutir em uma punição que seria diante de todo Israel. Pecados que são feitos ocultos têm consequências públicas. Bem, o segundo conselho de Aitofel foi pedir a Absalão 12.000 homens, soldados, para que fossem atrás de Davi naquele mesmo momento, para que ele matasse somente a Davi e dessa maneira poupasse Israel de uma guerra civil. Perceba que o desejo de Aitofel era apenas matar Davi. Os conselhos de Aitofel, como está na nossa lição, são conselhos de vingança e de interesse pessoal. E esse segundo conselho era pior que o primeiro, porque se o primeiro era para tirar a honra, o segundo conselho era para tirar a vida do rei Davi. Mas como Davi tinha orado a Deus para que o Senhor transtornasse o conselho de Aitofel, Deus usou por misericórdia a boca de Uzai. Uzai, que era um amigo de Davi, também amigo, e que havia sido orientado anteriormente pelo próprio rei Davi para que, disfarçado como um espião, como um suposto apoiador de Absalão, pudesse se infiltrar na corte de Aitofel. Absalão, por sua vez, acabou aceitando o conselho de Uzai, e isso deu tempo para que Davi conseguisse fugir e se recompor, e se planejar e vencer a guerra. Como Aitofel não foi ouvido, Aitofel, como era um exímio observador e especulador preciso de cálculos estratégicos para a guerra, percebeu
que a batalha já estava perdida, porque ele sabia que Davi teria tempo de se recompor. Então, ele voltou para sua casa, colocou as coisas em ordem e em seguida se enforcou. É paradoxal o fim do homem que sabia aconselhar. Veja o texto de 2 Samuel, capítulo 17, versículo 23. Assim está escrito: vendo, pois, Aitofel que Absalão não tinha seguido o seu conselho, abordou o jumento, levantou-se e foi para a sua casa, para a sua cidade, e deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Os comentaristas bíblicos concordam em relacionar o fim trágico de Aitofel com o seu ressentimento no episódio do adultério de Davi com sua neta Batseba, pois o pecado do rei não havia afetado, como eu disse aqui mais cedo, a vida do rei, a família do rei, mas também a família de Aitofel. Aitofel foi vencido pelo desejo de vingança. Ele era um homem que havia servido ao rei e ao reino, mas teve sua história interrompida porque não aprendeu a perdoar. O interessante é que tanto Aitofel como Absalão morreram pendurados. Eles não conseguiram entender que Davi já estava pagando o preço pelas suas práticas pecaminosas e queriam assumir o lugar de juízo, o lugar de Deus. Outra coisa interessante é que Absalão era um homem jovem e Aitofel um ancião de dias, mas ambos têm algo em comum: escolheram a rebelião e ambos foram insensatos. Aqui, mais uma vez, ecoa o capítulo 16 e o versículo 15, que diz: e Aitofel estava com ele. Isso serve de lição para nós. Com quem é que você, como um servo de Deus, está andando? O apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aitofel é um tipo de Judas. Tanto é que é assim que em um outro salmo de Davi, ele repete essa experiência amarga. Veja Salmos capítulo 41 e o versículo 9. Assim está escrito: até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, ele levantou contra mim, eu dividia o meu pão com ele, e ele levantou contra mim o seu calcanhar. Não tem como não traçar aqui um paralelo desse salmo com o ocorrido com Judas na ceia. E o Senhor Jesus disse em João capítulo 13, versículo 18, assim está escrito: não falo de todos vós, mas eu bem sei, e os que eu tenho dos que eu tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come comigo, o que divide comigo o pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Então perceba a semelhança do salmo e do texto aqui de João. Tal como Aitofel, Judas escolhe deixar Jesus, deixar o seu amigo, abandonar o seu amigo, o seu mestre, na pior hora da sua vida. E pensar que toda essa tragédia envolvendo a vida de Aitofel só ocorreu porque ele era, apesar de ele ser famoso e aconselhador, porque ele não soube aconselhar a própria alma. Ele era uma pessoa que se deixou vencer pela sua vingança, pelo seu ressentimento. Com isso,
aprendemos que não existe ninguém tão bom, com tanto talento, com tantas habilidades, que não precise de Deus. Diante disso, fica a dica: de quem você está ouvindo conselhos? Quem é a pessoa que está influenciando as suas decisões? Ou o que está influenciando as suas decisões? Será que o dom de Deus, suas habilidades, seus recursos, está realmente a serviço do Rei Jesus e de seu reino? Ou você serve a outros interesses pessoais? Pense nisso. Sendo assim, eu encerro com um texto que está em Provérbios, capítulo número 4, versículo 23 ao 24. Assim está escrito: sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade de teus lábios. Que Deus te abençoe muito e que, se Ele nos permitir, estaremos nos encontrando de novo na próxima aula. Deus em Cristo te abençoe. Amém.